Olá, caros cursistas. Espero que estejam aplicando bem os conhecimentos adquiridos na disciplina de orçamento empresarial. Na primeira aula, nós compreendemos a abordagem conceitual da administração financeira, adentrando os conceitos da compreensão do planejamento e do controle financeiro nas empresas. Observando que essas ferramentas de gestão, elas possibilitam organizar e promover ações mais eficazes e eficientes na gestão dos recursos financeiros, na busca de resultados melhores e mais eficazes. Nessa aula de hoje, temos os seguintes objetivos: compreender os fundamentos do orçamento empresarial. Para isso, estudaremos a evolução histórica, os critérios e fundamentos do orçamento empresarial, os tipos de orçamento utilizados pela empresa e os objetivos e limitações, bem como as vantagens e desvantagens dessas ferramentas. Além disso, conheceremos as estruturas e os modelos orçamentários. Entendendo que a administração financeira necessita cumprir alguns requisitos e fases importantes para que as empresas obtenham os resultados, e nesses requisitos está o planejamento das ações ou das atividades empresariais, e que para se fazer um bom planejamento é preciso ter uma série de recursos, tais como as informações, os dados, os valores adequados à realidade da empresa. E aqui vamos estudar as técnicas de orçamento. Bom, acredito que todos vocês, em algum momento, já fizeram algum tipo de orçamento, ou seja, uma cotação de preço de algum produto. Por exemplo, quando foram comprar um sapato, um eletrodoméstico, pesquisaram preços em mais de uma loja para fazer a compra com o menor preço possível. Avaliar as condições de pagamentos para verificar se teriam condições de efetuar o pagamento à vista ou a prazo. Então, se você já fez isso, já tem ideia do que é um orçamento. Em suma, o orçamento são as providências que fazemos em função de uma necessidade para obtermos informações para tomarmos a decisão se compramos ou não um certo produto. Por exemplo, informações sobre as condições de fornecimento, prazos de entrega, preços do produto do qual estamos fazendo o orçamento. Nas empresas, isso ocorre da mesma forma. Elas escolhem fornecedores a partir de informações sobre as quais lhe oferecerão melhores produtos. Assim, dizemos que os orçamentos permitem a obtenção de instruções e direcionamentos adequados para executar os planos atuais e futuros nas empresas. Dessa forma, os orçamentos empresariais são utilizados para direcionar as ações atuais ou futuras, para produzir os produtos com maior qualidade e com a melhor condição de preço de venda aos seus clientes, e que forneçam um melhor retorno econômico e financeiro para a empresa. Os planos e planejamentos empresariais, eles perpassam pelo orçamento empresarial e abrangem diversas operações nas suas diversas áreas e servem como fonte de tomada de decisão. Em síntese, um orçamento empresarial contém os valores obtidos no momento presente, para o momento presente ou para o momento futuro, mas também permitem a identificação ou a estimativa de valores futuros a partir de dados atuais. Baseando-se no orçamento, pode-se estimar quanto e como a empresa irá pagar as compras futuras ou ainda quais serão as estimativas dos gastos e resultados futuros. Importa lembrar que ao falarmos de orçamento, não remetemos somente aos valores, mas também à estimativa de quantidade de produtos que a empresa precisa vender aos seus clientes para obterem o lucro desejado. Para melhor entendermos o orçamento empresarial, vejamos como ocorreu o processo histórico da evolução do orçamento, pois ao compreender o contexto histórico, obteremos o conhecimento para melhor fazê-lo. Segundo Lunks, pesquisador e teórico da administração, a necessidade de orçar é tão antiga quanto a humanidade. Os homens da caverna precisavam prever a necessidade de comida para os longos invernos. Com isso, desenvolveram práticas antigas de orçamento. Desde os antigos romanos, a palavra orçamento já era conhecida e servia para coletar impostos através de uma bolsa de tecido chamada fiscus. No entanto, os registros históricos das práticas contemporâneas de orçamento empresarial teve o seu desenvolvimento na Inglaterra, por volta dos anos 1760, como forma de planejar e controlar os gastos do governo.
O desenvolvimento das técnicas de orçamento e sua realização se desenvolveram e ocorreram simultaneamente ao desenvolvimento das técnicas de contabilidade gerencial. E ambos servem para subsidiar as empresas de informações importantes para o planejamento e para a gestão empresarial. No Brasil, o orçamento passou a ser foco de estudos a partir dos anos 1940, mas nem mesmo na década seguinte ele foi muito utilizado pelas empresas. O orçamento só teve seu auge no Brasil a partir de 1970, quando as empresas passaram a adotá-lo com mais frequência em suas atividades. De modo geral, os orçamentos eram realizados de forma mais simples, com poucas variáveis, não existiam tantas técnicas e métodos de gestão como existem atualmente. Com o passar do tempo, a evolução dos conceitos, as técnicas e dos métodos de gestão, outras variáveis e elementos foram sendo incorporadas, tornando o orçamento um instrumento mais complexo, mas também indispensável à gestão empresarial. De certa maneira, essa evolução ocorreu para acompanhar a evolução e o crescimento das organizações empresariais. Podemos dizer que a evolução do orçamento se deram em 6 etapas. Vejamos no slide. A evolução do orçamento, segundo Lunkes, são classificadas da seguinte forma: o orçamento empresarial, que trata da projeção dos recursos baseada na estrutura organizacional e acompanhamento pelos departamentos, com ênfase na projeção de recursos voltados ao objetivo e no controle por meio do acompanhamento dos dados contábeis. Depois temos o orçamento contínuo, que teve ênfase na renovação do período concluído e o acréscimo do mesmo período. Também o orçamento de base zero, que projeta os recursos da estaca zero, com justificativa para todos os novos gastos. Não existiam gastos anteriores para serem baseados. Em seguida, o orçamento flexível, que é a projeção dos recursos para os vários níveis de atividade. Também o orçamento por atividades, que tem a projeção dos recursos nas atividades por meio de direcionadores. E, por fim, o orçamento perpétuo, que tem a projeção de recursos fundamentadas nas relações de causa e efeito entre os processos correntes. Em outras palavras, a projeção de recursos de forma descentralizada e flexível, guiadas por um conjunto de princípios. A evolução das técnicas e dos procedimentos para a realização do orçamento empresarial também sofreram interferência de várias áreas de conhecimento, não apenas a área financeira, mas também são utilizadas em diversas outras áreas da empresa, como a área administrativa, a área comercial, a área de marketing, a área de produção, a área de distribuição de produtos, a área de pós-vendas, dentre outras áreas. Interessante descrever a evolução histórica do orçamento, pois assim facilita o seu entendimento sobre a utilização dos orçamentos em diversas áreas operacionais da empresa. E agora já podemos compreender alguns critérios e fundamentos que você deverá estar atento para saber utilizar corretamente um orçamento. Mas o que deve se fazer e quais são os critérios e fundamentos? Não podemos dizer que só existam alguns critérios e fundamentos únicos ou específicos para fazer um orçamento, mas há alguns que certamente você terá que adotar para obter sucesso na sua atividade. Podemos exemplificar da seguinte forma: ao você comprar uma televisão, deverá ter previamente as informações, os detalhes, as especificações mais profundas possíveis a respeito das características da televisão que você deseja comprar, que vai utilizar para fazer o orçamento. Ou seja, as especificações técnicas de um produto são essenciais nesse processo. Vejamos. As características ou as especificações técnicas da televisão que você deseja comprar deve estar claro antes de realizar o orçamento. Comprar uma televisão de 42 polegadas, de LED, com controle remoto, da marca X, a ser entregue na data Y, ou na cidade, ou em tal cidade, com pagamento à vista ou com pagamento a prazo, com ou sem frete para a entrega do produto. E você deve estar se perguntando, mas são necessárias todas essas informações? Estejam certos que sim, pois estamos falando da forma correta e adequada para obter e realizar o orçamento.
As informações citadas no exemplo, elas são importantes e podemos precisar inclusive de outras informações. Explicando melhor o exemplo, quando você destaca a informação de uma televisão de 42 polegadas, está definindo um critério que determina a diferença de preço e de padrão entre outras televisões. Portanto, você não quer o orçamento de uma televisão de 47 ou de 32 polegadas. Quando você escolhe o critério da marca X, você está definindo para quem vai orçar que não adianta lhe informar o orçamento outra marca, pois você já definiu a marca que você quer. Assim, com a definição da data de entrega e a forma de pagamento. Essas informações elas poderão influenciar o orçamento, pois se você vai pagar a compra à vista ou a prazo, poderá determinar maior ou menor valor do orçamento, os descontos, por exemplo. Observou a importância da definição dos critérios e as especificações a respeito do produto ou das variáveis que você irá utilizar para obter o orçamento? É em função delas que a decisão será tomada. Pois bem, até agora apresentamos a evolução histórica do orçamento e os critérios para a realização correta de um orçamento. Então faz-se necessário conhecer os diversos tipos de orçamento que podemos fazer. E pode ser que você esteja se perguntando, mas há diferentes orçamentos? Sim, podemos ter. Vejamos, o orçamento, eles são dos seguintes tipos. Eu posso ter o orçamento financeiro, orçamento público, orçamento empresarial, que envolve estratégico específico, o orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento administrativo, de despesas, orçamento de investimentos ou outros orçamentos. Cada um deles tem características próprias e diferentes. Por exemplo, para fazer um orçamento financeiro da empresa, para obter maiores dados da situação de caixa ou da possibilidade de lucros futuros, você terá que se organizar para consultar pessoas dentro da empresa que estejam de posse dessas informações sobre os dados contábeis e dados financeiros. Se você, por outro lado, desejar obter ou realizar o orçamento de vendas, não terá que conversar necessariamente com pessoas da contabilidade, mas com outras pessoas que estejam mais ligadas à área comercial ou de vendas, que possam lhe informar, por exemplo, sobre as estratégias dos negócios de vendas e das vendas para o futuro. Assim, você conseguirá construir e obter um orçamento de vendas futuro da empresa. Para cada um dos exemplos, você terá que se preparar com técnicas e critérios diferentes para tratar o assunto. Caso contrário, poderá obter informações incorretas, que não te ajudarão no processo orçamentário e no processo decisório. Em aulas futuras, trataremos detalhadamente sobre cada um desses tipos de orçamento. Na aula de hoje, uma das questões importantes é refletirmos sobre quais são os objetivos que desejamos alcançar com a elaboração de orçamento. De maneira geral, entende-se que o objetivo de um orçamento é obter informações sobre os preços ou as condições variáveis de um produto para auxiliar as decisões da empresa. Em outras palavras, o objetivo do orçamento é permitir à empresa a obtenção de dados para tomada de decisão com foco nas ações futuras da empresa. Outro objetivo é prestar à empresa uma espécie de autorização ou liberação para que a empresa possa fazer suas compras ou procedimentos que a elas sejam vinculados. Pois, estando com o orçamento em mãos, considerando o que foi feito com base em informações previamente estabelecidas sobre o produto que se desejava adquirir para atender aquela necessidade da empresa, teremos a opção que atende melhor os anseios da empresa, ou seja, teremos praticamente uma autorização e liberação de compra. Um outro objetivo que podemos destacar é que as empresas tenham um controle sobre os seus custos, que são mais eficazes em conseguir bons resultados econômicos e financeiros. Em outras palavras, ter o maior lucro, pois os custos estão controlados e com os custos controlados, melhor o resultado. Bom, quando estabelecemos o orçamento prévio, definindo critérios de qualidade, de objetivos de limitações, estamos contribuindo para melhores decisões da gestão da empresa. É claro que o orçamento não será a única ferramenta utilizada para se tomar decisões, pois este também tem suas limitações. Algumas decisões elas são subjetivas, ou seja, decisões rápidas para solucionar algum problema inesperado. Por exemplo, suponha que de repente ocorra a quebra de uma peça de uma máquina importante na linha de produção. Em razão desse fato, a produção tenha que ser paralisada.
Pode ser que aguardar a realização de um orçamento de compra da nova peça para ser substituída traga mais prejuízos à empresa. Então, a decisão a ser tomada, sob o ponto de vista da urgência, é a aquisição da peça sem ter um orçamento. No entanto, se a empresa é uma empresa organizada, já terá em seus cadastros registros de fornecedores que tenham as peças para comprá-las em caso de urgência. Penso que agora posso perguntar sobre a compreensão de vocês sobre o objetivo principal de um orçamento, certo? Em síntese, vejamos. O orçamento, sob o ponto de vista administrativo, se resume nas seguintes etapas. Planejar, onde o orçamento se materializa os planos, sobre a forma de valores. Executar, onde a execução do orçamento contribui para assegurar a eficácia da organização e o controle que vai possibilitar a difusão dos planos. Isso serve para coordenar as diversas atividades da empresa, motivando e avaliando os gestores e empregados. Controlar, onde o orçamento é um meio eficaz de efetuar a continuação dos planos. Ele fornece as medidas para avaliar a performance da empresa. Ele permite acompanhar a estratégia, verificar seu grau de êxito e, em caso de necessidade, tomar a ação corretiva. A partir dessa visão, pergunto a você, existem vantagens ao se fazer um orçamento? E as desvantagens existem? Sim, como a maioria das coisas que fazemos, existem as vantagens e desvantagens. E agora falaremos sobre isso. Considerando o exemplo anterior, podemos observar que se a empresa tem o hábito de fazer o orçamento, ela conhecerá melhor seus fornecedores, para melhor atender no caso lá de urgência. Como é o caso da compra de peça para aquela máquina quando não houve tempo hábil para realizar o orçamento. Além disso, sua linha de produção ela não ficará parada por muito tempo. Dizendo de outra forma, quando a empresa adquire o hábito de fazer o orçamento, ela começa a controlar melhor os seus custos, a obter melhores preços no mercado e tem melhores resultados da sua gestão. Ela cria um ambiente de confiabilidade que garante resultados mais favoráveis aos resultados positivos na empresa. Um ambiente de gestão mais favorável, ele se transforma em vantagem competitiva no mercado. O crescimento da empresa incorpora ações fundamentadas. A opção por realizar orçamentos, ela força os gestores ou os responsáveis pela sua realização a planejarem previamente os planos a serem executados, a identificar novas alternativas ou possibilidades de alcançarem seus resultados, ajustando suas ações e procedimentos se forem necessários. Possibilita ainda a otimização da utilização dos recursos financeiros da empresa, uma vez que será possível escolher previamente os melhores preços e as melhores condições de compra ou de venda. Aumenta, dessa maneira, a capacidade de geração de lucros. Teremos condições de pagar menos e vender por mais, agregando maior valor de lucro. O orçamento é uma característica principal da maioria dos sistemas de controles. Vejamos em resumo as principais vantagens. Quando se gerencia corretamente o orçamento, podemos dizer que a empresa tem as seguintes vantagens. Ela auxilia o planejamento, ajudando a implementação dos planos. Ela exige a definição prévia dos objetivos, das diretrizes, das políticas e medidas de desempenho para as unidades de responsabilidade. Ela aumenta a coordenação das atividades organizacionais e auxilia o atingimento das metas. Ela define objetivos e metas específicas que podem se tornar padrões de desempenho para avaliar futuro desempenho. Ela motiva os colaboradores ao longo da organização e as metas podem ser à base de remuneração variável. Mas, professora, você falou em desvantagens. Elas existem? Sim, existem. Veja que uma das desvantagens para a empresa ocorre se a empresa não estabelecer regras de controle ou de execução para a realização. Mas, professora, você falou em desvantagens. Elas existem? Sim, existem. Veja, uma das desvantagens para a empresa ocorre se a empresa não estabelecer regras de controle e de execução para a sua realização.
Considerando o mesmo exemplo anterior, da compra de peças para a máquina, quando fazemos algo que está dando resultado, a tendência natural é repetirmos a sua realização, normalmente utilizando os mesmos métodos e nesse caso, os mesmos fornecedores. Nesse caso, se não se renova rotineiramente a inclusão de novas empresas, poderá a empresa não ter a melhor opção ou não conhecer produtos novos de qualidade que possam ter sido inseridos no mercado. Podemos chamar essa desvantagem de vício e ela deve ser evitada pela empresa, para não se tornar dependente apenas de um fornecedor. Assim, elencamos aqui algumas desvantagens. Vejamos. O uso excessivo de tendências históricas para o estabelecimento dos objetivos, a aplicação de percentuais de cortes gerais de custos sem análise prévia do contexto de cada área ou de cada setor da empresa, a análise dos resultados muito tempo depois, desperdiçando assim a correção imediata do erro ou da anomalia que foi percebida, a excessiva associação dos custos na preparação do orçamento, a incapacidade de adaptar-se ao ambiente em constantes mudanças ou a modificação de metas orçamentárias e, consequentemente, as ações e reações indesejadas, levando inclusive os colaboradores a atitudes antiéticas. Assim, a desvantagem que o orçamento pode gerar é fazer com que as pessoas e empresas caiam no hábito de fazer sempre a mesma tarefa da forma como está estabelecida, sem procurar alternativas que possam melhorar a forma de fazer e obter melhores resultados. Dessa forma, devemos ficar atentos para fazer orçamento buscando sempre atuar de forma a obter vantagens e cuidado com as suas desvantagens. Mas existe uma única e melhor estrutura e modelo para se fazer o orçamento? Não. Existem diversas formas, diversas estruturas, diversos modelos para realizarmos um orçamento. Não é a forma simples de se fazer que determina a obrigação de se fazer um orçamento, mas sim o número de variáveis e as especificações dos produtos para que se possa obter o melhor resultado possível em função daquelas características que foram definidas anteriormente. Vamos entender melhor? Considere o exemplo da compra de um carro. Nesse caso, será necessário saber a marca, pois se a empresa pode ter outros veículos da mesma marca e dessa forma ajudar nas despesas de manutenção. Será necessário saber sobre a capacidade de pessoas, o consumo de combustíveis, para se comparar com outros veículos, para obter a estimativa mensal do consumo de combustível. Será necessário saber o custo do seguro, enfim, há uma série de informações, que chamamos de variáveis, que necessitam ser previstas na estrutura do orçamento, para que se tenha essas informações e que essas informações sejam prestadas e, após obtê-las, se possa tomar uma decisão a respeito. Outro detalhe que comporá a estrutura do orçamento é também a informação sobre o critério ou quais são os critérios que irão determinar a sua aquisição. O critério poderá ser, por exemplo, na compra do carro, ser exclusivamente apresentar o melhor preço. Ou ainda, ser aquela que apresentar o maior conjunto de condições das variáveis, que é o consumo de combustível, seguro, manutenção mensal, que por a empresa já ter veículos da mesma marca, mesmo que o preço seja mais caro. Num exemplo prático da estrutura do orçamento, podemos elaborar uma planilha com as variáveis que desejamos comparar. Vejamos o modelo. A planilha deverá conter a marca e especificações, considerando a quantidade de marcas desejáveis para se fazer a comparação, conforme destacamos aqui na planilha em azul. E as variáveis do consumo de combustível, custo do seguro, custos de revisão, custo de PVA, dentre outros, conforme nós destacamos na planilha. E o campo para o registro dos valores que serão comparados. Bom, pessoal, aprendemos muito sobre orçamento na aula de hoje, mas ainda temos muito a aprender, não é mesmo? Em síntese, vimos que o planejamento e controle é uma das funções mais importantes no universo das empresas, que consiste nos procedimentos que auxiliam nas tarefas de administrar e também nas tarefas de se fazer o orçamento empresarial, visando otimizar os custos e alavancar as receitas, na medida que permite conhecer corretamente
como são realizadas as despesas e como são obtidas as receitas, de forma que tomar as decisões empresariais e aos melhores custos ou preços de vendas mais eficazes, contribuindo para que as empresas possam definir suas melhores estratégias de negócio. Então, para começarmos a praticar o que aprendemos hoje, solicito a vocês que formem equipes e façam o seguinte trabalho. Considere uma empresa da sua cidade. Pode ser uma pequena empresa ou até mesmo um microempreendedor individual que você conheça. E pense nas formas possíveis de se fazer um orçamento para comprar certo produto. Você poderá enumerar diversos produtos, tais como caixa de chocolate, roupa, sapato, televisão, veículo, dentre outros produtos. Descreva cada um desses produtos, quais as formas, as características, os procedimentos que você utilizaria para se fazer o orçamento e adquirir esse produto. Ou seja, vocês irão especificar o produto que desejam comprar e as variáveis que serão consideradas. Poderão elaborar uma planilha para fazer isso. Depois de posse desses produtos ou desses detalhes, escolha 3 produtos e faça um orçamento. Escreva sobre a sua avaliação a respeito das formas diferentes de fazer cada orçamento. Para melhor orientar, vocês deverão observar os seguintes pontos. Quais são os critérios e fundamentos para a obtenção de um orçamento? Quais são os tipos de orçamentos que foram adotados? Os objetivos que se deseja alcançar com a elaboração desse orçamento? As limitações para a realização do orçamento? As vantagens e desvantagens encontradas durante a elaboração do seu orçamento. Ao final, cada equipe deverá redigir um relatório descrevendo as empresas pesquisadas, os itens do orçamento e a percepção da equipe em relação ao trabalho realizado e apresentar ao seu tutor. Para tanto, os cursistas deverão considerar o aprendizado teórico e a aprendizagem prática que foram realizadas durante o trabalho. Desejo que façam ótimos trabalhos e que colaborem uns com os outros na realização desse trabalho. Agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula.